Olá, meu ser querido, quem fala é o professor Ash para mais uma aula de biologia. E a gente vai dar uma sequência naquele assunto que eram os vírus, com aquela nova doença que é chamada agora de Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus. Então aqui do ladinho nós temos a orientação desse novo vírus ou dessa nova espécie que a ciência está tentando conhecer ainda, tentar entender para evitar que ela se disperse cada vez mais e seja contida para evitar mais vítimas. Nós tivemos historicamente no dia 31 de dezembro o aparecimento dessa nova doença na península de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. Nós conseguimos ver no mapa aí a localização. Então, algumas provas podem fazer essa referência nessa localização desse vírus. O mercado de frutos do mar de Wuhan foi apontado inicialmente como o centro da dispersão dessa doença. E, infelizmente, hoje ela já extrapolou diversos continentes. Lembrando você que vários lugares do planeta já apresentaram casos do novo coronavírus. Nós podemos identificar aí no mapa que o nosso país, o Brasil, está livre, por enquanto, da doença conhecida como Covid-19. Co de corona, vi de vírus e de disease, que seria doença. Então, para evitar doença da China, doença de Wuhan, para evitar uma localização ou um povo ser estigmatizado pela doença, existe esse nome. Então eu gostaria que você lembrasse de algumas informações que algumas provas podem trazer para nós. Por exemplo, 2019 nCoV é o nome do vírus. Então essa é a referência para esse vírus que foi identificado. Muito bem, a doença é a Covid-19. Então é uma nova virose que se apresentou para nós. Nós temos uma preocupação com a origem. Você vai falar, ô prof, qual é a origem dessa doença? Nós teremos várias referências e nós teremos que ter um certo cuidado. Você vai falar, eu ouvi falar que apareceu porque as pessoas ingeriam sopa de morcego. E nem sempre isso é uma verdade. Muitos relatos feitos daquela região mostraram que os animais não estavam contaminados. Nem os animais comercializados naquele mercado de frutos do mar, nem esses animais que dizem que serviam como sopa ou como um alimento naquela região. Então existem diferentes pesquisas que apontam para uma origem. Por exemplo, nós já tivemos artigos apontando uma provável origem através de serpentes. Opa, será que a serpente é um hospedeiro intermediário ou possível elo entre a espécie nativa e a espécie humana? Nós tivemos uma orientação também com pangolim, um mamífero escamado que é protegido lá na China. Você consegue identificar na imagem esse mamífero fofinho, escamado. Esse pangolim é protegido pelas autoridades chinesas. É um animal que corre um severo risco de extinção e foi associado em alguns estudos em universidades chinesas. Só que não tivemos publicação de artigo científico, então a comunidade científica ficou meio assim. A universidade se manifestou, apontou, mas não tem um artigo para a comunidade científica fazer as discussões e bater o martelo e falar, não, a origem é essa, é o pangolim mesmo. Lembrando que o ebola vírus na África, quando apareceu, ele também foi associado a ingerir carne de morcego, as pessoas comiam morcego. Não é bem assim. Depois, muitos estudos mostraram que o morcego eliminava as fezes ou os seus dejetos e ali eu podia ter vírus e nós humanos entramos em contato com esses frutos, com esses dejetos e o vírus passou para a espécie humana. Uma criança de 2 aninhos lá no Congo era apontado como paciente zero do ebola vírus e não a ingestão da carne de morcego. Então, essas ações, essas preocupações culturais, às vezes, elas não podem estigmatizar um povo. No caso, a sopa de morcego de Wuhan, da China, transmitindo a doença. Isso nem sempre é uma verdade científica, então a gente tem que ficar sempre ligado. Mas artigos científicos que foram publicados recentemente apontam
para, sim, o morcego como um possível hospedeiro, já que diferentes variedades do vírus foram identificadas nesses animais. Nós conseguimos identificar num artigo científico uma orientação aqui de aproximação desse vírus. Você vai bater o olhinho e vai ver o MERS vírus, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, que apareceu também na China. E a partir daqui, ó, toda essa linhagem do cladograma aparece ligado a morcegos. Então, isso é um artigo científico, ele está disponível para a comunidade, e aí a comunidade pode fazer a identificação e a aproximação evolutiva desse vírus. Você vai falar, só, qual a importância dessa identificação da origem, da aproximação evolutiva? É o entendimento do vírus. Se ele é parecido com o vírus da SARS ou da MERS, que eram problemas respiratórios severos, nós já temos uma arma de tentar entender como o vírus se multiplica, como ele atua no nosso organismo, e a partir daí a gente trabalhar com prevenção, a gente trabalhar com medicamentos que possam conter a multiplicação viral e a gente também desenvolver vacinas preventivas. Lembrando que ainda não temos uma vacina para Covid-19. Se nós pensarmos ainda na transmissão, você vai falar, Sochi, a transmissão ocorre de humano para humano? Sim, essa é a preocupação que se estendeu a partir do dia 31 de dezembro de 2019 na China. Porque secreções nasais e gotículas de saliva são a fonte de transmissão entre nós, seres humanos. Então, a secreção nasal, um espirro, gotícula de saliva, você conversar próximo, compartilhar utensílios e essas trocas de secreções. Então, as pessoas começaram a manifestar uma severa doença respiratória, uma pneumonia. E essa doença respiratória era transmitida inicialmente por gotículas de saliva. E aí nós temos um questionamento também, porque muitos estudos estão apontando que no mercado de Wuhan não existiam os animais contaminados. Ponto. O ser humano poderia ter se contaminado ao entrar em contato com os animais silvestres e talvez depois ter levado o vírus para aquele ambiente em Wuhan e aí disperso ali pela aglomeração de pessoas e não do animal em si diretamente para o ser humano. Só que a partir do momento que esse vírus salta para a nossa espécie, ele se multiplica no epitélio do sistema respiratório, promove uma doença respiratória severa e eu espirro. Eu ponho a mão no meu nariz, eu cumprimento o meu colega, aí eu faço a transmissão desse micro-organismo. Lembrando, naquela aula de vírus, uma vida emprestada, já que os vírus são acelulares, ametabólicos e parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essa é a maneira de transmissão. Nós temos especulações? Temos. Você vai falar, Sochi, eu vi uma reportagem de uma mãe e o filhinho dela nasceu e o filho já estava contaminado. Eu vou falar, isso apareceu nos meios de televisão, multimídia, internet, mas a equipe médica não confirmou ainda uma transmissão de mãe para filho, via placentária ou via aleitamento. A hipótese mais plausível é que ele tenha se contaminado com as secreções, com o contato direto com a mãe, que também já era contaminada com esse vírus. Então, é tudo muito novo, é tudo muito incerto para reconhecermos esse novo vírus e tentarmos conter o avanço dessa doença. O que as provas podem cobrar de nós é uma lembrança em relação à estrutura desse vírus. Esse coronavírus, corona vem de coroa, porque ele organiza um conjunto de proteínas. Você está vendo aí na figura essas diferentes proteínas que aparecem na estrutura do núcleo capsídeo, que seria a porção do capsídeo em envelope. Essas diferentes proteínas formam como se fosse uma coroa ao redor e protegem o material genético. Então você vai lembrar para as avaliações que esse é um vírus envelopado, então ele apresenta uma estrutura chamada
envelope. Esse envelope é formado de lipídios e proteínas, ou seja, ele é lipoproteico, e ele foi retirado da célula hospedeira. Então, o vírus se multiplicou nas nossas células do epitélio do sistema respiratório. Quando ele sai de uma célula para infectar outra, ele acaba pegando porções dos fosfolipídios e das proteínas. E também nessa região existem proteínas do próprio vírus. Esse vírus apresenta um RNA como material genético. Esse RNA ainda é de fita simples. Esse RNA ainda é de cadeia positiva para a nossa avaliação. É claro, se for uma prova muito específica, quem vai prestar sistema ACAF, por exemplo, em Santa Catarina, o EPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, muitas vezes essas avaliações contam detalhes. Você vai falar, opa, o que é um RNA fita simples? Um RNA fita simples é que eu tenho uma cadeia de polinucleotídeos. E ele é uma cadeia positiva. Um RNA fita simples, cadeia positiva, é aquele RNA que diretamente consegue organizar a síntese de proteínas. Então, quando esse vírus adentrou a célula, ele consegue liberar esse material genético e esse material genético sequestrar as células do epitélio do sistema respiratório. Sequestrando essa célula do epitélio do sistema respiratório, a célula começa a trabalhar para a formação de novos vírus. Fita simples, cadeia positiva. Esse RNA que entrou, ele não precisa de uma fita complementar. Ele mesmo já organiza a síntese de proteínas e acaba sequestrando as nossas células. Então, o alvo é o epitélio do sistema respiratório. Ele vai promover diferentes lesões nesse epitélio do sistema respiratório, o que vai caracterizar um quadro severo de pneumonia, de doença respiratória. A transmissão é por secreção nasal, por gotícula de saliva nesse contato e nessa transmissão direta, por utensílios compartilhados, talheres, copos, xícaras. Nós deveríamos ter determinados cuidados agora, evitar muitas vezes esse contato íntimo, compartilhar esses utensílios. Se eu espirrar, eu colocar braço e antebraço e evitar aquela chuva de saliva nos colegas para evitar essa dispersão, para evitar essa transmissão. Nós lembramos que no Brasil nós não temos nenhum caso ainda confirmado de Covid-19, ou o novo vírus que aparece no final de 2019. No nosso país, nós temos também já implantado um plano de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus. Então, obviamente, o nosso país, no Ministério da Saúde, ele já se prepara para que, se caso nós tenhamos algum contato, essas pessoas são direcionadas aos hospitais e sigam-se protocolos bem específicos para evitar uma transmissão dentro do nosso país. Então a gente pode ficar, por enquanto, tranquilo. Mas você não deve esquecer que os vírus são entidades biológicas. E sendo entidades biológicas, eles estão em constante mutação. Esse carinha aqui é de RNA, numa fita simples. Então qualquer troca de base nitrogenada facilita uma mutação, uma nova combinação de letrinhas. Isso pode ter acontecido lá no ambiente florestal, nos morcegos ou em outros hospedeiros. E aí nós humanos invadimos esse ambiente, nós entramos em contato e aí o vírus pode ter saltado para nós. Nós somos hospedeiros do vírus agora e podemos dispersar ele facilmente. Então isso deve sempre ser lembrado. Nós humanos somos entidades biológicas, os hospedeiros intermediários, os vírus. E essa é a dinâmica da vida no planeta. Infelizmente, essas ações acontecem e nós devemos ter um certo cuidado. No dia de hoje, infelizmente, já são mais de 70 mil pessoas com um teste positivo para o coronavírus. A taxa de mortalidade chega a quase 2,5%. Então, nós temos mais de 2.000 mortes já
associado ao coronavírus. Então isso torna muito preocupante a doença. Numa comparação, a taxa de letalidade ou de mortalidade do H1N1 é de 0,15%, contra 2,3%, 2,5% do novo coronavírus. Então, temos que ficar em alerta e sempre em cuidado. As dicas são: manter ambientes sempre abertos, ambientes arejados, evitando aglomerações. Se você espirrar, cobrir braço e antebraço, evitar dispersão de saliva para os coleguinhas, usar lenço, mas um lenço de papel, aquele lenço descartável, limpar essa secreção, evitar contato com o olho, com a mucosa do nariz ou levar a mão à boca, evitar compartilhar utensílios. Isso previne a transmissão desse vírus. Se você viajou para a China, se você recebeu alguém da China e você manifestar febre, alguma doença ou algum sinal de lesão respiratória, você vai a um centro de saúde. E nesses centros de saúde, eles vão receber você e, colocando esse relato, eles vão tomar as medidas possíveis para fazer a contingência e evitar a dispersão da doença. Essas unidades de saúde estão preparadas para receber esses indivíduos e fazer essa contingência. E lembrando que ainda não temos vacina para Covid-19. Não existe ainda uma vacina, mas vários laboratórios do mundo todo estão numa constante corrida para tentar desenvolver essa vacina. Lembrando que, infelizmente, nós sempre estamos um passo atrás. O vírus aparece e aí depois a gente tenta desenvolver. Alguns laboratórios nos Estados Unidos estão tentando pegar essa estrutura que é comum aos diferentes tipos de vírus e tentar fazer uma vacina meio que universalizada. Seria para SARS, para MERS e para Covid-19 agora. Mas, por enquanto, ainda não é uma realidade. Então, muito cuidado, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, um bom estudo e um abração!